Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão Rafael Abdala, cujo nome é Avivamento. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia, que é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que prometem e promovem transformação e crescimento. Bom, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão Rafael Abdala. Então, o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi, tá bom? Então, eu peço também encarecidamente que vocês possam se inscrever no nosso canal. Esse canal aqui, ele já em março fará 6 anos. E é importante que a gente se inscreva, por quê? Porque a cada vez que a gente se inscreve, cada vez que a gente aciona o sininho, faz um comentário, o algoritmo entende que é uma informação, é uma mensagem relevante. E aí ele passa a entregar essa mensagem para outras pessoas, né? Então é assim, você já procurou alguma coisa na internet, por exemplo, eu quero ver aí um sapato. Daqui a pouco começa a aparecer tudo quanto é propaganda de sapato. É a mesma coisa aqui no nosso caso. Quando você se inscreve no canal, o que acontece? Aquelas pessoas que você tem na agenda do seu telefone, o algoritmo vai mostrar. Quem sabe elas se interessam, entendeu? Então, não é à toa que eu peço que vocês se inscrevam, porque não é que é importante para mim como pessoa, mas é importante para que a palavra de Deus seja divulgada. Então, vamos fazer aí nossa parte como missionários urbanos, tá bom? Então, vamos orar? Ó Deus, que nós possamos compreender a importância do avivamento, que nós possamos entender que não é uma questão de arrepio, ou de pele, ou de nada disso, mas é uma conexão contigo. Que a tua palavra hoje nos mostre isso. É o que te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então hoje nós leremos Abacuque 3, de 1 a 6. E é uma poderosa oração de avivamento, onde o irmão Abacuque, o profeta, ele clama para que Deus renove a sua obra no meio dos anos e manifeste misericórdia mesmo em tempos de juízo. A mensagem central é que o verdadeiro avivamento nasce do temor do Senhor, da lembrança da sua glória e da confiança da sua intervenção soberana. Qual é o contexto do texto? O profeta inicia com uma oração. Ele fala assim, reconhece a voz de Deus e pede, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É uma oração de avivamento, não é a obra humana, mas é a obra divina. Depois ele descreve a majestade de Deus, lembrando que como Deus se manifestou no passado com poder e glória, ele vai continuar se manifestando. Então essa memória fortalece a fé, gera esperança de que o mesmo Deus pode agir novamente. Qual é a mensagem sobre o avivamento? Bom, são 4, vou pegar aqui 4 pontinhos só. Avivamento começa com oração. O profeta não pede, eu quero prosperidade, eu quero uma vitória militar. Não, mas ele pede que Deus desperte seu coração, seu povo espiritualmente. Então, a oração é combustível do avivamento. Outra coisa, outro ponto é o temor e reverência a Deus. O irmão Abacuque diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, o avivamento não é apenas uma emoção, mas é um profundo respeito pela santidade de Deus. Outro ponto importante é a memória da obra de Deus. O profeta vai relembrar como Deus já interveio na história. Então, avivamento é recordar e confiar que Deus continua o mesmo. Ele não muda. O quarto ponto é a misericórdia em meio ao juízo. O irmão Abacuque pede, na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia.
Então, o avivamento não ignora o pecado, mas aponta para a graça que restaura. E qual é a aplicação prática que a gente tem? Nós temos que orar por avivamento pessoal e coletivo. Temos que pedir a Deus para despertar a nossa vida espiritual e a vida espiritual da nossa igreja. Buscar a santidade, porque avivamento não é apenas entusiasmo, mas transformação de caráter. Outra coisa, nós temos que confiar na soberania de Deus, mesmo em tempos de muitos desafios e mesmo em tempos de crise. Temos que lembrar que Deus continua no controle. Outra coisa é celebrar a glória de Deus. A gente tem que se lembrar das obras passadas como inspirações para o presente. Então, mais ou menos, qual que é a estrutura de Abacuque 3, né? De 1 a 6. Passo, significado e aplicação. Oração é o primeiro passo. Depois, qual é o significado? É o clamor sincero. E como temos que aplicar? Dedicando tempo diário à intercessão. Temor é um passo. E qual que é o significado? Reverência à palavra. E qual que é a aplicação? Ler e obedecer aquilo que a gente lê na Bíblia, aquilo que Deus fala ao nosso coração. Qual outro passo? Avivamento. Qual que é o significado? Pedido de renovação. E qual que é a aplicação? Buscar renovação espiritual constante. O outro passo é a misericórdia. Lembrar o quê? Que o significado é a graça em meio ao juízo. E qual é a aplicação? Confiar no perdão e na restauração. Moral da história. Abacuque 3, de 1 a 6, vai ensinar a gente que avivamento não é um evento. Hoje é dia de avivamento, amanhã venha no domingo avivado. Não é assim. Avivamento é um movimento que Deus começa no coração do seu povo. Ele nasce do quê? Da oração, do temor, da memória da obra divina e da confiança na misericórdia. Então, assim como o irmão Abacuque, a gente é chamado a clamar: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amém? Então, vamos ler Abacuque 3, de 1 a 6. E diz assim, ó. Esta é uma oração do profeta Abacuque, feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar de que tens feito e estou cheio de temor. Faz agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que sejas irado, tem compaixão de nós. Deus vem vindo da terra de Edom, o santo Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz e raios de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Na frente dele vão pragas terríveis e atrás dele vêm doenças mortais. Ele para e a terra treme. Ele olha para as nações e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam, caem as velhas montanhas, porque ele tem andado desde a eternidade. Amém? Que bonita essa oração, né, irmãos? Bom, então o nosso texto chama-se Avivamento. E o versículo escolhido pelo irmão Rafael Abdala é o 2, que diz: aviva a tua obra, Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Bom, uma das palavras mais ouvidas ultimamente, né, nos últimos anos dentro do ambiente cristão, e também assim uma expressão bem conhecida, mas a gente conhece, mas não compreende, é avivamento. Quando a teoria e a prática se abraçam, surge então uma sentença inquestionável: não há avivamento sem a palavra de Deus. É impossível. Ele não é monopólio de uma corrente de pensamento, não é uma corrente filosófica que inventaram. E o avivamento também não é uma prerrogativa de algum grupo. Determinada igreja é avivada. Não, pode ser, mas não é só aquela igreja, não é só aquele grupo de pessoas. Não, o avivamento não se fica preso a nada e nem a ninguém. Por quê? Porque ele só pode ser produzido pelo próprio Deus. É lógico,
como a gente sabe, a palavra diz, né, que o Espírito, ele voa onde ele quiser voar, ele vai para onde ele quiser ir. Nada vai prendê-lo, né? Ele sopra onde ele quiser soprar. Então, já que ele é produzido pelo próprio Deus, quando se discorre acerca do sobrenatural, a gente não pode esquecer de que o Eterno é a fonte dele e vem com toda a boa dádiva e todo dom perfeito. Está lá em Tiago 1,17, que diz assim, ó. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Então, é necessário afirmar que não basta conceituar o que é avivamento. É importante ficar bem claro o que ele não é. Avivamento não é a gritaria de um monte de gente. Avivamento a gente não mede por decibéis, né? Ai, quanto mais grita, mais avivado tá. Não é um fervor fabricado, mas é um fervor que realmente toca o coração, é genuíno. O avivamento ele não pode ser marcado pela agenda dos homens, né? Ele é prerrogativa divina. Não dá para falar assim, ó, gente, ó, domingo, dia tal, nós vamos avivar. Não, não é assim. Não é desse jeito. E o que a gente aprende, então? Que a oração do profeta Abacuque foi feita de uma forma, como um louvor, a forma de um canto. Era um desejo, assim, muito verdadeiro de um adorador. E a gente tem que pegar isso como exemplo, que a gente possa fazer como o irmão Abacuque, né? Que a gente possa fazer coro com ele e cantar. Aviva-nos, Senhor. É um pedido que só o Senhor pode atender. Bom, nós terminamos agora com essa frase do manancial, né? Quando a teoria e a prática se abraçam, surge uma sentença inquestionável. Não há avivamento sem a palavra de Deus. Isso. Não tem como discutir. Se Deus não tiver no negócio, não vai ter avivamento. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui um abraço de urso. Lembrando que para nós que sabemos o que é avivamento e que ele só vem de Deus, para nós o abraço dá super certo. Lembra do nosso versículo deste ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu me despeço, deixando a frase, né, do dia, que foi escrito por Augustus Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.